Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu desejo que a paz do nosso Jesus esteja aí com você e com a sua família. Gente, aqui estou eu de novo, a Mila. E para quê? Para quê? Para contar histórias para vocês, ora! Pessoal, hoje nós escolhemos um personagem muito divertido para apresentar a vocês. O nome dele é Lucas, com K. A editora Publicações Pão Diário tem vários livros sobre as aventuras, o dia a dia, as confusões do Lucas. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Lucas na escola, que são histórias em quadrinhos. O Lucas no hospital. Mas hoje eu vou apresentar a vocês o Diário de Lucas, assim mesmo, com K. Gente, é muito divertido. E hoje eu vou contar para vocês o que o Lucas escreveu no diário dele sobre o primeiro dia de aula na escola nova. Vocês já passaram por isso? Não é nada fácil, não é? Você ir para uma escola nova que você não conhece ninguém no primeiro dia de aula. Pois então, hoje eu vou contar para vocês como é que foi o primeiro dia de aula do Lucas. E é claro, além de contar essa história, depois a gente vai conversar sobre como o Lucas resolveu os seus problemas aqui, ó, seguindo os conselhos da palavra de Deus, a Bíblia. Vamos lá então para nossa história? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai começar? O Era Uma Vez. Gente, uma das coisas mais difíceis do primeiro dia de aula numa escola nova são as amizades, não é mesmo? Olhem o que o Lucas escreveu no diário dele sobre o primeiro dia de aula. Acordei com a sensação de que o apocalipse havia começado. Enquanto eu tomava banho e eu me vestia, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a nova escola. No mínimo, a fachada deveria ser parecida com o castelo do Drácula, ai, com direito a morcegos e tudo mais. Se você nunca trocou de escola, então não sabe o que eu estou sentindo agora, escreveu o Lucas. Você já trocou de escola, meu amigo? Ai, você deve saber que dá um frio na barriga, não é? O Lucas teve um grande problema em fazer amizades, sabem? Logo que ele chegou na escola nova, ele percebeu que havia um grupinho de pessoas cochichando ali, outro grupinho de crianças dando risadinha do outro lado, e ele achava que estavam rindo era dele, cochichando era dele. Aí, o Lucas teve uma estratégia. Ele pensou assim, que ele ia chegar na sala de aula dele e ele ia pegar a última carteira lá da última fileira. Assim, ninguém ficava olhando para ele dando risadinha e cochichando, sabe? Só que quando o Lucas entrou na sala, as últimas carteiras já tinham dono e sobrou para ele a carteira da primeira fileira, gente. E o pior, vejam só quem sentou do lado do Lucas. Olha o que ele escreveu. Do meu lado esquerdo, sentou um cara que, na boa, tinha quase o dobro do meu tamanho. Ele era muito grande, tanto em altura quanto em largura, sabem? E ele estava com a cara mais fechada que a carteira de dinheiro do meu pai. E além de ser grande, ele tinha uma cara de poucos amigos quando ele encarou o Lucas, gente. O Lucas ficou tão sem graça, tão nervoso, que o Lucas olhou para aquele grandalhão e começou a gaguejar e disse assim: Oi, meu nome é Lucas. E olhem o que o Lucas escreveu. O menino foi muito gentil e simpático, e sem mudar a expressão do seu rosto, me fulminou com um sonoro: Cala a boca! Ai, gente, já imaginaram ter um colega de sala assim sentado do seu lado? Pois é. Com o tempo, o Lucas descobriu que o nome do menino era Bruno. E como que vocês acham que o Lucas deveria tratar o Bruno, hein? Sendo que o Bruno era um menino assim tão grosso, mal educado, fechado. Vamos ver
Como que o Lucas tratou ele? Pois bem, segundo dia de aula, olhem o que o Lucas escreveu. No meu segundo dia de aula, eu resolvi que não seria vítima das circunstâncias e tomaria as rédeas do meu futuro. Vi isso num filme, disse o Lucas. Assim que o grandalhão sentou ao meu lado, eu o saudei na língua do B, dizendo tudo com B. Bom dia, bro! Pra quem não sabe, gente, bro significa irmão, amigão, sabe? É um jeito que os meninos às vezes costumam se cumprimentar. Não é que o grandalhão respondeu na língua do B, soltando um sonoro besta. Ai, que horror, né, gente? Bom, o Lucas achou que era previsível o Bruno responder ele assim. E tá tudo bem. Mas o Lucas não ia desistir de tentar fazer amizade com ele. Vamos ver o que aconteceu? Olhem só. Outro dia, o Lucas entrou na sala e cumprimentou o Bruno com ânimo, amigão! E o Bruno respondeu, abestado. Ai, era todo dia assim. O Lucas cumprimentava e o menino respondia a ele desse jeito grosseirão. Mas olhem só o que aconteceu numa determinada situação. Vejam bem. Pois bem, neste dia, na hora do intervalo, eu estava sentado sozinho, ali batendo meu lanche, quando chegou um menino bem mais velho do que eu. O cara já chegou na violência, mandando entrega o seu lanche. Encarei de frente o menino e perguntei, você tá maluco, meu? Ai, ainda bem que o banco onde eu estava sentado fica no jardim, pois o menino me deu um chutão e eu acabei esfregando meu nariz na grama. Já imaginaram que situação, gente? Mas bem nessa hora, quando o Lucas estava lá na grama com o nariz esfregado no chão e o menino já estava com o lanche dele na mão, ele escutou bem assim, devolve o lanche dele. Quando o Lucas olhou para cima, aquela voz era dele, do Bruno, o menino grandalhão que sentava do lado do Lucas na sala. O Lucas nem acreditou, o Bruno estava defendendo ele. Aí o menino que pegou o lanche do Lucas virou pro Bruno e disse assim, o que você vai fazer se eu não devolver o lanche dele? O Bruno não pensou duas vezes. Pá, 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 deu uns tabefes no menino e devolveu o lanche pro Lucas. Ai, o Lucas ficou tão emocionado. Olha o que ele escreveu aqui, ó. O Bruno virou as costas enquanto eu ainda estava agradecendo. E só deu para eu ouvir ele soltando um sonoro frangão. Foi a declaração de amizade mais irada que eu já vi. Meu euzinho. Meu, agora o Bruno era meu bro, o destruidor, que massa! E o Lucas percebeu que o jeito que ele estava tratando o Bruno estava surtindo efeito. E o Lucas não desistiu. Em uma manhã, o Lucas pediu para a mãe dele preparar 2 sanduíches para o lanche do intervalo. Geralmente ela preparava um só, mas o Lucas disse que naquele dia ele estava com muita fome. Olhem a estratégia dele. Na hora do intervalo na escola, ele deixou que todos saíssem da sala. Foi para o intervalo e ficou procurando onde estava o Bruno. O Bruno estava lá sentado sozinho, porque ele não tinha amigos, na verdade. Então o Lucas sentou do lado dele e cumprimentou ele daquele jeito que ele sempre fazia. E aí, bro? Antes mesmo que o Bruno soltasse uma palavra feia para o Lucas estendeu para ele aquele sanduíche que a mãe dele tinha feito. O Bruno perguntou, o que é isso? E o Lucas falou, esse é o Super Hiper Power Max Plus sanduíche que a minha mãe faz. E o Bruno falou, eu sei que é um sanduíche, mas por que você está me dando? E o Lucas explicou para ele que nunca ninguém tinha defendido ele como o Bruno defendeu. E que ele queria ser amigo do Bruno. Só que, gente, o Bruno nunca tinha tido um amigo. E disse para o Lucas que ele nem sabia como era ter amigo. Aí o Lucas falou bem assim. Eu falei que ter um amigo era mais ou menos como ter um cachorro, só que com algumas vantagens. Ele agora, com a boca cheia de sanduíche, porque já estava comendo sanduíche da minha mãe,
me olhou e perguntou: "Como assim?" E eu falei que a vantagem era que eu não latia e não fazia cocô na grama. O Bruno então soltou uma gargalhada tão grande que até voou sanduba para tudo quanto é lado. E nós dois rimos um monte. Eu acho que é o começo de uma grande amizade mesmo. Uau, crianças! Finalmente me parece que o Lucas conquistou um amigo na escola. E conquistou aquela pessoa que parecia não ser de muitos amigos, não. O Lucas conseguiu conquistar um amigo que no início o tratava mal, tinha a cara fechada, era sozinho. E aí? O que vocês acham que o Lucas fez nessa história? Que tem tudo a ver com os ensinamentos de Jesus para a gente na sua palavra. Eu vou ler para vocês um versículo. Vejam só. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, diz assim: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. A Bíblia fala que nós devemos falar bem de quem fala mal da gente, que nós devemos fazer o bem para aqueles que nos odeiam. A Bíblia também fala em Romanos 12, 21, que nós devemos vencer o mal com o bem. Não foi isso que Lucas fez, crianças? Ele não tratou bem o Bruno, mesmo o Bruno tratando ele mal daquele jeito? E ele não venceu o mal do Bruno com o bem? Realmente, quando nós seguimos os ensinamentos da palavra de Deus, a coisa tende a dar certo, não é, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da primeira história do Diário de Lucas para vocês. Eu volto em outro encontro com mais confusões do Lucas aqui, tá bom? Nós nos vemos. Tchau!